Continuando no próximo vídeo. Tá? Então, como temos certeza que você vai amar esse passeio que estamos fazendo juntos, que tal compartilhar com sua família? Né? Afinal, todos merecem viver essa incrível aventura pelo mundo dos números. Gente, incrível aventura pelos números pelo mundo dos números é só o começo. Tá? Você está pronta? Pronto para mergulhar nessa aventura cheia de suas descobertas? Eu tenho certeza que sim, que você está aqui, né? Gente, vou ser sincero com você. As pessoas não compram harmonia. As pessoas muitas vezes não têm nem frequência para acessar esse conhecimento. Elas ficam no mundo de desarmonia. Por isso que a gente precisa expandir isso. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu podia fazer, mas eu tenho esse propósito. Você também tem, possivelmente, você está aqui. Eu tenho certeza que você está preparado, porque você vai se atrair. Compartilhe esse conhecimento com quem você puder compartilhar, mesmo que não faça carta numerológica. É claro que você não vai compartilhar. Essa aula aqui que vai ficar aberta, você pode compartilhar. O conteúdo do curso você não vai compartilhar, lógico. Até porque a lei da concordância. Eu vou explicar um pouco mais sobre a lei da concordância na frente. Mas esse trabalho é feito para dar certo e sempre funcionar, porque eu estou sempre concordando com você. No módulo 4, eu vou fazer cada pedido junto com você. Por isso que esse parte desse trabalho não é tão grande, não dá para expandir, porque ele é personalizado, ele é para você. Essa aula serve para todo mundo. Mas a aula 4 é para você, o pedido que eu faço é com você. É só para você. Tá? Não é para outra pessoa. Então é personalizado, é para você. É personalizado com você. Então não serve para outra pessoa. Então, se você colocar o seu familiar, eu vou ter que fazer isso com ele. Entendeu? Então é muito personalizado. É muito importante que você tenha consciência disso. Tá? Porque para nós utilizarmos uma lei cósmica, que é a lei da concordância, precisa concordar. Tá? E então você não pode sair compartilhando um vídeo se não tem a base, porque isso pode não funcionar. Né? Porque aí você poderia estar trabalhando com outras leis. A consciência sempre pode acontecer, o benefício sempre tem. Mas não é a lei da concordância. E nem a lei da correspondência. Tá? Com você vai funcionar, porque eu estou fazendo com você. Tá? Vamos lá então, gente. Básico. E tem um pouco do curso bem simplesinho, tá? Um pouco do curso básico da vida, tá? Porque se você não. Eu preciso que você tenha pelo menos essa base para a gente continuar avançando, tá? Quem tem mais detalhes, curso básico da vida, lembra? Uf! https://Wesley Newton, 2Ls2Ts, .eadsimples.com.br. Ó, nossas, ficou bonito, não ficou? Gente, me dediquei muito para fazer isso mais bonitinho para vocês, tá? Eu sei que o conteúdo tem que ser também atraente, né? Então vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos começar apresentando alguns conceitos de uma forma bem simples e didática. O que é didática? A didática é a arte de ensinar e, didaticamente, desejo que você entenda como vamos criar harmonia em nossas vidas. Tá? Como eu já disse, para maiores informações sobre conceitos ou pré-requisitos que você ainda não tenha, recomendo que faça o curso básico da vida 1, para que você e sua família aprendam de forma definitiva conceitos fundamentais para o desenvolvimento pessoal e familiar de vocês, tá? Aprenda de uma vez o que você precisa saber e não tinha nem para quem perguntar, né? Não tinha quem te ensinar certo. Não tinha nem, você, na verdade, você nem sabia que podia perguntar isso. Na verdade, você nem sabia que isso existia. Então, vamos lá. Se você está curioso para saber, curiosa, para saber sobre o curso básico da vida, manda mensagem, tá? Que aí a gente conversa. Vamos lá. Um conceito é basicamente uma ideia ou um entendimento que o nosso cérebro, né, usa para organizar e categorizar informações. Gente, o nosso cérebro categoriza informações, mas o nosso cérebro não é a nossa mente. Nossa mente não fica nesse corpo. Tá? Deixa eu explicar para você. Teve uma sessão que eu fiz, foi muito legal. Um amigo meu muito querido, tem nome de arcanjo. Né? E eu fiz a sessão nele
E o objetivo foi uma sessão de hipnose, e o modelo da sessão era alinhamento cósmico. E eles tinham uma dificuldade de relacionamento com o pai. O relacionamento sempre muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Gente, eu estou explicando mais uma vez para vocês. O meu aprendizado de tudo isso aqui veio da prática, da teoria. Depois é que eu fui estudar religião, espiritismo, um monte de coisa para poder entender, porque essas coisas elas vinham da prática, porque as pessoas viviam e vivem isso na hipnose. Né? E eu precisava entender. Então, na sessão, ele voltou na vida do pai dele. E viveu na visão do pai dele a vida que o pai dele teve na infância. Não é uma coisa que está na mente do ser humano. Subiu ancestralidade. A vivência do pai dele está nele. A vivência do meu pai está em mim. A vivência da sua mãe, seus pais estão em você, porque nós somos um conjunto do que nós somos. Nós somos um conjunto de uma história. Isso está aqui, não se perde. Está aqui na nossa genética. E ele viu com os olhos do pai dele, o pai dele com o avô dele, e o relacionamento que o avô dele tinha com o pai dele. E era um relacionamento muito difícil. Inclusive no sentido das necessidades básicas, de passar fome. Eu falo, quem ainda não posso falar isso. No hipnose, quando a gente faz hipnose, é segredo, né, de confessionário. E ali foi interessante porque a mente não era a mente dele. Também era a mente dele, porque a história do pai dele tá nele. Né? A história que o pai dele teve, até passar os genes para ele, tá nele. A história que o pai dele vive a partir dali, não tá. Mas até o momento que o pai dele deu os genes para ele, a história também é dele. E aí, ele percebeu que o pai dele tinha tanto trauma, que como o pai dele era duro com ele, era uma forma de o pai dele proteger ele, para que ele não passasse pelo que ele passou. Então, tipo, ele saiu da hipnose pensando assim, caramba, meu pai me ama. Ele tá cuidando de mim do jeito dele, ele tá me protegendo pra eu não passar pelo que ele passou, e foi muito ruim o que ele passou. Mente é um conceito, mas é um conceito muito diferente. A gente vai trabalhar o conceito de mente melhor no curso básico da vida. Mas você consegue entender que mente é um conceito? Ó, mas ó, não tá no cérebro. Porque como é que ele, com o cérebro dele, se tivesse no cérebro dele, poderia saber o que o pai dele viveu? Não tá no cérebro. O nosso cérebro organiza informações, mas a nossa mente não está no nosso cérebro. Então, mas existe uma ligação do corpo com a mente. Igual, a gente vai falar isso depois, no módulo 3, tá? Então, o conceito é uma forma que a nossa mente utiliza para organizar as informações, tá? Pode ser algo simples, como identificar uma fruta, né? Por exemplo, o pêndulo, ó. Pêndulo, ó. É uma coisa concreta, ele gira e pendula, vira para lá, para cá. Pêndulo, né? É um conceito simples. Para que serve o pêndulo? Para medir energia. O que é energia? Aí já é um conceito complexo, um conceito abstrato, né? E pode ser identificar um pêndulo, uma fruta, e pode ser uma ideia fundamental, como numa área de estudo. Por exemplo, o conceito de numerologia. Numerologia. Logia é estudo. Biologia estuda a vida, né? Ancestrologia estudos ancestrais, né? Numerologia, estudo dos números, tá? Então, tradicionalmente, a numerologia é o estudo dos números. O numerólogo é quem atua com a numerologia para si ou para outra pessoa. Com o nosso trabalho, você pode, se desejar, ser numerólogo de si mesmo e da sua família. Porque você vai conversar com os números do ponto de vista arquetípico. Tá? Então, eu não estou aqui para te entregar a interpretação pronta. Eu estou aqui para te mostrar o que os números falam. E quando você entende o que os números falam, você fala com os números, em qualquer circunstância. Para você ou para outra pessoa. Quando aparece na hora, entendeu? O principal aqui é você entender o que o número está falando. Você entender a essência, o arquétipo do número, tá? Na numerologia C, há o C que atribui novos significados ao conceito tradicional.
Tá? Então, gente, numerologia C não é numerologia. É muito maior. Tá? Então, o que você ouviu de numerologia pode não se aplicar aqui. Da maioria das vezes não se aplica. Tá bom? Na numerologia C, atribuímos um significado conceitual, ó, conceito, hein? Conceito. E arquetípico cósmico, arquétipo do ponto de vista cósmico, aos números que, ao serem interpretados, revelam insights sobre vários aspectos das nossas vidas. E isso desde uma perspectiva muito ampla, porque é cósmica. Continuando. Insight é o termo usado para descrever uma percepção, uma compreensão súbita e profunda de algo. Eureka! Insight. É um momento de clareza mental, em que uma ideia, solução ou entendimento se revela de forma repentina. Uau! Isso, são insights. Então, quando você conversa com os números, eles te dão insights, eles te ideia, ou intuição, enfim. Né? Um insight pode ocorrer ao solucionar um problema, compreender um conceito complexo, ou ao refletir sobre uma situação. Geralmente está associado a uma nova perspectiva. O que é perspectiva? Ponto de vista. Eu vejo uma coisa de um jeito, opa, aprendi a ver de outro jeito, então eu tenho uma nova perspectiva. Né? Ou entendimento que pode levar a avanços significativos na compreensão de um problema. Tá? Então eu tenho uma situação que é problemática para mim e eu estou vendo só do mesmo jeito. Um insight faz eu ver de um jeito diferente, tá bom? Nossa estratégia para fazer pipizinho, né? Então vamos lá. O insight pode ocorrer ao solucionar problema, como eu estava dizendo, compreender um conceito complexo ou ao refletir sobre uma situação. Geralmente está associado a uma sensação de descoberta ou revelação, trazendo uma nova perspectiva ou entendimento que pode levar a avanços significativos na compreensão de um problema ou de alguma circunstância. Né? Pode ser um problema, pode ser inclusive uma solução. Né? Com a numerologia C, obtemos insights poderosos para ter sucesso em todas, é usado dizer isso aí, todas as áreas da nossa vida. Isso a gente vai ver no módulo 5, tá? Isso é muito importante, porque passa pelo próprio conceito do que é harmonia. Porque como é que eu vou viver a harmonia, como é que eu vou viver uma coisa que eu não sei o que é? Né? Então, quando todas as áreas da vida estão sendo bem-sucedidas, encontramos harmonia, resumidamente falando. Vamos lá, então. Próximo slide. Como a numerologia C faz você ver a numerologia sob a perspectiva C, não é só a numerologia C, ou seja, é uma perspectiva, é uma outra coisa. Sabendo que esse C tem vários significados, outro significado desse C é conceito, arquétipo. Arquétipo é um termo originário da psicologia analítica, que se refere a uma imagem, personagem ou ideia universalmente reconhecida que é inerente ao inconsciente da humanidade. Assim, presta atenção, cada número representa um arquétipo que pode ter aspectos luz e ou sombras. O aspecto luz ou arquétipo luz e o sombra ou arquétipo sombra, esses aspectos, luz ou sombra, dos arquétipos, são conceitos fundamentais da psicologia analítica do Carl Jung. Tá? Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço que fundou a psicologia analítica, introduzindo os conceitos de arquétipos, consciente e inconsciente coletivo. Pessoal também, né? E também o conceito de sincronicidade. Tá? Por exemplo, a luz do número 1 mostra o lado construtivo. É independente, líder, corajoso ou corajosa, né? É como alguém que não tem medo de explorar sozinho, é aventureiro, ou de explorar com dois, mas em geral é o um mesmo, tá? A sombra do arquétipo 1 pode ser mandão,
Eu dou conta de tudo. Ninguém fez nada. Eu fiz tudo sozinho. Ou agir sem pensar, por exemplo. Impossível. O lado luz, são o lado construtivo, produtivo. E o lado sombra é o lado destrutivo, prejudicial. A sombra, né, como eu falei, pode ser o egoísmo ou o mandão, o agir sem pensar. São partes prejudiciais que tendemos a esconder, mas que elas existem. Então, nós tendemos a esconder as sombras. Jung diz que precisamos compreender ambos os lados, luz e sombras, para sermos completos. Compreender. Não é para aceitarmos, tá, gente? Passa pela aceitação, mas não é só para aceitar. E, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Sou mandão. Fica quieto. Não, não é assim. Eu entendo, eu aceito, e eu preciso ficar sem mandão o tempo todo? É tão desconfortável se ficar perto da pessoa mandona. Eu quero isso vai me ajudar na minha harmonia? Não vai. Então, opa, como é que eu deixo de ser mandão? Como é que eu deixo de ser agressivo? Como é que eu deixo de ser sombra? Com luz. Jung diz que precisamos compreender ambos os lados, luz e sombras, para sermos completos. Compreender, né? Não é para aceitarmos fazer coisas ruins, mas para entendermos que essas partes também fazem parte de nós e aprendemos a lidar com elas. A gente está aprendendo a lidar com elas agora. A numerologia C apresenta uma visão inovadora. A numerologia C é uma canalização. Ela é nova, ela é única, não existe em nenhum outro lugar. Então, ela é inovadora. Vocês só estão vendo isso aqui. Não existe numerologia C em outro lugar, tá, gente? Uma canalização que eu trouxe. Então, meu desafio é trazer isso de forma simples para você. Tá? A numerologia C apresenta uma visão inovadora de como administrar dentro de nós os aspectos sombras dos arquétipos. De todos os arquétipos, mas como nós estamos falando de numerologia C, estamos falando dos arquétipos dos números. Tá? Nós fazemos isso utilizando mais alguns C. O Criador, conexão divina e canalização. Certo? A numerologia C é o resultado de um processo de canalização, né? Uma prática da qual uma pessoa, eu, mais menino, tal, uma pessoa chamada de canalizador, ou canal, recebe a orientação do outro lado da vida e as transmite para quem está do lado de cá. A canalização tem vários outros nomes, tá, gente? Tem gente que a habilidade de canalizar, tem gente que no espiritismo chama de mediunidade, em religiões protestantes, pentecostais chamam de profeta, tem vários nomes. Eu estou aqui utilizando o termo que eu conheço, que é o termo de canalização. Então, o termo que eu sempre utilizei. Existem vários outros termos. A habilidade de se comunicar interdimensionalmente, entre várias dimensões, tá bom? Então vamos lá. Canalização é uma prática da qual uma pessoa, chamada de canalizador, recebe orientações do outro lado da vida e as transmite para quem está do lado de cá da vida. A canalização é vista de maneira diferente em várias culturas e tradições espirituais ao redor do mundo. Em resumo, é uma habilidade que todos temos, todos nós temos, né? De perceber das mais diversas formas aspectos que estão além do mundo físico. Então, trazer uma informação do outro lado é um sonho, por exemplo. Quantas vezes as pessoas não sonham? Né? Por exemplo, no meu caso, o sonho foi muito interessante, porque eu passei 2 noites sonhando e depois eu trouxe as informações. Às vezes pode ser uma intuição, o sonho de que alguma coisa vai acontecer e a coisa acontece. Às vezes, tantas formas que se tem de trazer informações. Tá? Então, é uma habilidade que todos temos de receber, de perceber. Tá? Vamos botar o termo perceber, que foi o que eu escrevi aqui. Perceber das mais diversas formas, sonho, energia boa, esfriou meu estômago, tem tanta forma de perceber isso, né? Aspectos que estão além da nossa compreensão física. Tem a ver com sonhar, sentir e perceber energias em maior ou menor grau.
tá? E aqui a gente vai falar sobre sensibilidade energética. Essas habilidades podem ser desenvolvidas, melhoradas, ampliadas, trabalhadas, né? E usadas, e devem ser usadas para fins de crescimento espiritual, pessoal, né? E auxílio ao próximo. Gente, aí eu vou falar sobre canal, tá? Eu vou chamar o termo de canalizador, né? Canal canaliza. Entre os canalizadores mais conhecidos destacam-se figuras como Jesus de Nazaré, né? Helena Blavatsky, Mikao Sui, né? E Chico Xavier, né? Jesus é amplamente reconhecido, tá, gente? Estou falando historicamente, tá? Não tem religião aqui, tá? Por favor. Jesus é amplamente reconhecido como um dos maiores canalizadores da nossa história. Tá mais que a gente vive numa sociedade cristã, né, gente? Nossa data, nosso calendário é contado em antes e depois de Cristo. Então, nossa sociedade é cristã, até o nosso tempo. Os judeus que não são cristãos estão no ano 5.000 e tanto. Né? Os chineses estão, né? Então, assim, a nossa sociedade é cristã. Né? Então, Jesus é amplamente reconhecido como um dos maiores canalizadores da história, tendo transmitido ensinamentos profundos e canalizado mensagens divinas, como algumas das leis cósmicas que a gente utiliza nesse trabalho, que eu já citei lá em cima. Aquela lei de Jesus. Né? Helena Blavatsky é uma teósofa russa, né? Fundou a Sociedade Teosófica e explorou conceitos espirituais e filosóficos em suas obras, como, por exemplo, os raios cósmicos, que a gente também utiliza nesse trabalho. Tá? Mikao Sui foi quem canalizou o Reiki, que a gente também utiliza nesse trabalho. Tá? Chico Xavier, por sua vez, foi um renomado escritor brasileiro, trazendo para o lado de cá da vida muitas informações oriundas do lado de lá. Eu preciso estudar um pouco Chico Xavier, eu não tenho muito conhecimento sobre ele. O conhecimento que eu tenho é um conhecimento amplamente divulgado. Tá? Inclusive, tem um livro que eu quero ler, que fala que acho que é Brasil, Pátria do Evangelho. Eu não sei o que é do mundo, Pátria do Evangelho, não lembro. Eu não tenho muito conhecimento, tá, gente, de espiritismo, né, essas coisas assim, eu não tenho tanto conhecimento assim, não. Mas eu quero ler esse livro porque dentro do trabalho da astrologia brasileira que eu estou fazendo, o meu orientador falou, vai ler esse livro, tá bom? Então, assim, canalizadores famosos. O trabalho dessas pessoas influenciam e inspiram até hoje multidões em relação à comunicação com o mundo espiritual multidimensional. Eu chamo, gente, de multidimensional, tá? O meu jeito de falar. Mas, assim, algumas vezes eu vou falar de um jeito que você entende também, tá? Deixa eu ver se eu fico no centro. A essas personalidades, por exemplo, se liga, isso é muito importante, tá? Isso que eu vou dizer agora é muito importante. A esses grandes mestres, grandes professores, a essas personalidades, por exemplo, se liga o arquétipo do número 33. São os grandes professores da humanidade. Contudo, o número 33 não fica restrito a eles ou a elas. Ao contrário, está acessível aqui e agora para todos nós nesse trabalho, tá? E, inclusive, nesse trabalho, o tempo todo, tá? Nos orienta muito. Lembra do que eu falei para você do 633? 33 também. Você, a partir de agora, especialmente após o módulo 4, tá? Vai observar, se ainda não observa, né? A presença muito do número 33, tá? E vai ficar muito intensamente em seu campo energético. E sempre, todas as vezes que ele aparece para você, um fluxo de energia harmoniosa, né? Atua em você. Então, toda vez que você vê 33, depois da módulo 2 principalmente, você vai começar a, por exemplo, a gente gravou, tô gravando 20, acabei de olhar assim, sabe, às vezes uma coisa chama a sua atenção pro relógio e você olha e, puf, tem um 33. E aí você, opa, tá uma coisa boa aqui. Você vai sentindo que tá por ali. É porque tava dando, era 23 minutos e 33 de gravação. Né? 23 minutos e 33 segundos, era 333, né? E o 33 ele fica muito presente. Tá? Mas o que são números então? Números são entidades, seres, consciências. Eu chamei de entidades por falta de uma palavra melhor, tá? Seres. Abstratas usadas em matemática e ciências para medir, botei medir duas vezes, medir e rotular. Não precisava ter colocado duas vezes, mas a gente mede com o número. As quantidades. Eles são uma parte essencial de muitos aspectos da vida, não preciso nem dizer de novo. Né? Vamos falar bem detalhadamente sobre eles no módulo 10, tá? Da mentoria. Mas já no módulo 4 teremos uma visão muito mais ampla, tá? Deles. Por enquanto vamos apresentar uma simplificação, tá?
do conceito de arquétipo para cada número: luz e sombra. Lembramos aqui que as sombras não são necessariamente negativas, tá? As sombras são desconhecidas, porque nelas não há luz barra conhecimento, tá? Logo, não conseguimos ver ou focar ou ter consciência do que elas representam, tá? Vou repetir isso aqui, gente. Lembramos aqui que as sombras não são necessariamente negativas, no sentido de prejudicial, tá? São desconhecidas, porque nelas há luz, nelas não há luz, não há conhecimento. A gente não conhece, a gente não sabe o que está ali. Logo, não conseguimos ver, focar ou ter consciência do que elas representam. Ao termos consciência, ou seja, consciência aqui significa com mais ciência, né? Ou seja, com saber, né? Ou com conhecimento. Podemos conhecer, podemos saber o que essas sombras representam. E representam em nós. E assim podemos agir da melhor forma com relação a elas. Por exemplo, vou falar da sombra do 1. O arquétipo do 1 representa a liderança, vontade, pioneirismo. Nós já falamos, ó, o lado luz. Mas também pode significar agressão, egoísmo, dominação. É o lado sombra. Mas também, que aí é o extremo do 1, né? Mas a ausência do 1 pode significar o quê? Depressão. Porque o 1 traz ação. A ausência de ação é depressão. Vocês estão entendendo? A lógica é essa. Então, a harmonia do 1 é a luz do 1. É vontade, liderança, pioneirismo. A desarmonia do 1 é agressão, egoísmo, dominação, depressão. Certo? Então, a gente precisa conhecer a luz e a sombra. O arquétipo do 2 simboliza parceria, acordo, cooperação. Por exemplo, a gente está utilizando o que? Da lei da concordância. Acordo, cooperação. Né? É o aspecto luz. Estamos aqui, esse trabalho, a gente está o tempo todo trabalhando a luz do arquétipo do 2. Mas também pode significar dependência, indecisão, conflito, porque a cooperação, o contrário de conflito, de cooperação é conflito. É o aspecto sombra. A gente precisa reconhecer os dois. O arquétipo do 3 representa comunicação, expressão, otimismo, lado luz. Mas também pode significar superficialidade, distração e exagero, o lado sombra. A gente precisa conhecer os dois. O arquétipo do 4 representa ordem, né? Uma cadeira, né? A cadeira tem 4 pés na cadeira, né? O 3 também dá, mas com 4 ela fica segura, né? Estabilidade e ação diligente, luz. Mas também pode significar inflexibilidade, limitação, teimosia, excesso de trabalho, né? Sombra. A gente precisa conhecer os dois. O arquétipo do 5 simboliza liberdade, aventura, progresso. Porém, também pode significar irresponsabilidade, inquietação, impulsividade, mudança o tempo todo. Sombra. A gente precisa conhecer os dois. O arquétipo do 6 representa amor, família, responsabilidade. Mas também pode significar possessividade, intrusão, ansiedade. A gente precisa conhecer os dois. O arquétipo do 7 simboliza meditação, sabedoria, espiritualidade, o lado luz. Mas também pode significar reclusão, distanciamento, melancolia, lado sombra. A gente precisa conhecer os dois. O arquétipo do 8 representa justiça, riqueza, autoridade, luz. Mas também pode significar materialismo, impiedade, crueldade, sombra. A gente precisa conhecer os dois. O arquétipo do 9 simboliza altruísmo, humanitarismo, ideais elevados. É luz. Mas também pode significar negligência, melancolia, imposição do ego. É sombra. A gente precisa conhecer os dois. Agora a gente vai falar uma coisa que é muito, 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 muito importante, especialmente para você que já estudou numerologia e está
se ambientando na numerologia cósmica. O que eu vou falar é muito sério. Vou até pegar uma aguinha ali para acompanhar. Vou pausar aqui. Peguei minha aguinha. O que eu vou falar é muito sério. A gente não vê falar do zero, né? A gente fala do 1, do 2, até o 9. O zero a gente não vê falar. O arquétipo do zero simboliza o todo. Ó, pegando a aliança, né? A aliança é um círculo. Significa o quê? Aliança, círculo, conexão, completude, ciclos concluídos com sucesso. A compreensão do conceito, do arquétipo, traz harmonia e paz. Mas a gente não vê falar disso. Vou repetir. O arquétipo do número 0 simboliza o todo, o Criador, a completude, ciclos concluídos com sucesso. A compreensão do conceito do arquétipo do 0 traz harmonia e paz. Então, a gente vive num mundo que adota 10 dígitos. Sistema métrico decimal. 100 metros, 1 quilômetro, né? Vai ser de 10 em 10. Antes do 1, estamos só falando de números inteiros, tá? A numerologia cósmica poderia avançar em números fracionados. Nós não vamos entrar nisso aqui agora. Antes do 1, nós temos o 0. E depois do 9, nós também temos o 0. Então nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 0. O 0 abrindo e o 0 fechando. Esse bloco de informação. Esse conjunto. Esse sistema. Que são os números que tem um dígito só. O 0 abre e o 0 fecha. Alfa e ômega. Que é uma metáfora também para falar do todo, porque o todo é o início e o fim. Que é o todo, né? Não é do início e o fim, né? Porque está representado o início e fim, mas o todo é o todo. É o conjunto do A, do 0 ao 0. Um ciclo. E não se fala isso na numerologia, se esconde isso na numerologia cósmica, porque é cósmica. Né? E o C da numerologia C, né? O criador do cosmos é o criador. CC 33 é uma representação. Então a gente precisa falar. É incorreto achar que o 0 não tem valor. Ao contrário. Seu valor é também filosófico, ideal. O 0 não tem sombras. Gente, sombra a gente tem quando a gente pensa 0 não tem valor. 0 é a esquerda. Aí é humano falando. O 0 não tem sombras e representa a conclusão de etapas e abertura de novas etapas. Então a vida é sempre um contínuo, né? Uma etapa fecha, outra etapa abre, etapa fecha, etapa abre. Né? É um circuito, um ciclo, um círculo. Então o 0 é profundo e também é raso. Só que aqui a gente vai ver o profundo do 0. Tá? Vou trabalhar isso melhor no módulo 4. Mas quem somos nós? Resumido aí, didaticamente, somos uma alma vivendo em um corpo físico. E entre o corpo e a alma, a mente. A mente é dividida em mentes consciente, que eu sei o que eu lembro, e inconsciente. A mente consciente inclui tudo qual estamos ativamente cientes no momento presente, como pensamentos, percepções, sensações, memórias imediatas. Ó, estou aqui falando com você. No processo de hipnose, o que faz o processo de hipnose? Ele foca, o seu nível de foco é tão grande em uma coisa só, que você fica você fica super consciente de uma coisa só. E você pode ficar inconsciente das outras coisas. No processo em que você está super consciente de uma coisa só, as outras coisas inconscientes fluem.
E é assim que você acessa a mente inconsciente. Então, é claro que o processo de hipnose é fantástico e maravilhoso para se trabalhar a mente consciente e inconsciente. A mente consciente inclui tudo o qual estamos ativamente cientes do momento presente, como pensamentos, percepções, sensações, memórias imediatas. É a parte da nossa mente que podemos acessar e controlar diretamente. É a parte da nossa mente que podemos acessar e controlar diretamente. Certo? A mente inconsciente, por outro lado, contém memórias, experiências e impulsos dos quais não estamos cientes conscientemente. Seria consciente. Né? Ou seja, coisas que não sabemos ou, em algum momento, escolhemos não saber ou não acessar. Tá? Uma coisa traumática pode ser inconscientemente, no primeiro momento, é consciente. Você não quer lembrar, não quer saber. Um trauma, você não quer acessar. E aí, engole, vai para o inconsciente. Então, não deixa de ser uma escolha. No primeiro momento foi uma escolha, mas depois você nem lembra da escolha que você fez. Experiências e impulsos dos quais não estamos cientes conscientemente, ou seja, coisas que não sabemos ou, em algum momento, escolhemos não saber ou não acessar. Estas podem incluir memórias traumáticas que foram reprimidas, instintos básicos e desejos, e associações automáticas. Embora não possamos acessar o conteúdo inconsciente diretamente, ele influencia nosso comportamento. O conteúdo que está no nosso inconsciente, que nós não acessamos conscientemente, influencia no nosso comportamento, emoções e decisões, de maneiras que geralmente não percebemos porque está no inconsciente. Entender a interação entre a mente consciente e inconsciente é fundamental para muitas formas de terapia, que buscam trazer o conteúdo inconsciente à consciência, para ajudar a solucionar problemas emocionais e comportamentais. Saber a origem desses problemas. É o que estamos fazendo aqui. Tá? Sou um pesquisador apaixonado né, pela mente, e as ferramentas que mais utilizo para esse estudo são a mesa cósmica e a hipnose. Nós temos uma mente individual, isso é muito importante, tá? Vou repetir. Nós temos uma mente individual e uma mente que está conectada com a mente da nossa família atual, dos nossos ancestrais, do nosso país, do nosso planeta, e por aí vai crescendo. A mente pessoal e a mente coletiva. A mente planetária. Né? É a história do macaco, né? Do centésimo macaco. Quando saímos do nível da mente individual, entramos no nível da mente coletiva. Ou seja, o conceito de ser aí, também, da numerologia ser, nós estamos falando também do conceito de ser coletivo. A mente coletiva também é dividida em mente coletiva consciente e mente coletiva inconsciente. Também chamado de consciente coletivo ou inconsciente coletivo. Tá? Dessa ordem. O consciente coletivo é o que sabemos coletivamente. E o inconsciente coletivo é interessante. Uma informação pode estar no inconsciente coletivo e interferir na minha vida. A história do pato. O patinho saiu do ovo, viu uma sombra do águia. Ele sai correndo com medo. Ninguém falou para ele que o águia poderia machucá-lo. Mas ele foge, porque isso está no inconsciente coletivo da espécie dos patos. Metáfora. Então, e muitas vezes uma coisa que eu não sei pode estar no consciente coletivo, porque outras pessoas sabem. E o fato de eu não saber e outras pessoas saberem, elas podem usar isso contra mim. Como, por exemplo, governos, instituições, mídia. Vamos continuar. Como a mente coletiva é o conjunto das mentes individuais, logo entendemos que a mente individual interfere na mente coletiva. E a mente coletiva
interfere na mente individual. E o que há em nossa mente individual e coletiva? O que há na nossa mente individual e coletiva? A mente humana é composta por uma série de elementos e processos interligados. Ela abriga pensamentos, emoções, memórias, percepções, crenças, valores, imaginação e processos de tomadas de decisão. Esses elementos se entrelaçam e influenciam uns aos outros, contribuindo para a nossa experiência cognitiva e moldando a nossa visão de mundo. A maioria das decisões que muitas vezes nós tomamos e que justificamos com o pensamento consciente, na verdade elas são tomadas por interferência da mente inconsciente. E muitas vezes as nossas decisões, que são moldadas por padrões inconscientes de pensamento e que a gente justifica conscientemente, produz resultados que ficam se repetindo o tempo todo. Então, nesse sentido, é muito importante a gente iluminar as sombras da mente inconsciente, para que a gente tenha consciência das decisões que a gente toma. Eu vou repetir. A mente humana é composta por uma série de elementos e processos interligados, do consciente para o consciente, do consciente para o inconsciente também. Ela abriga pensamentos, emoções, memórias, percepções, crenças, valores, imaginação e processos de tomada de decisão. Esses elementos se entrelaçam e influenciam uns aos outros, contribuindo para a nossa experiência cognitiva e moldando nossa visão de mundo. A mente é complexa e diversa, representando um espaço onde processamos informações, formamos ideias e reagimos ao ambiente, ao nosso redor. Estamos falando também da família. Ao conjunto dessas informações, que podem ser medidas em frequência e vibração, firmeza, por exemplo, chamamos campo energético. Então, o campo energético é o conjunto, o resumo, uma média dessas informações. O conceito de campo energético é usado em várias disciplinas, como a medicina alternativa, a espiritualidade e até mesmo algumas teorias científicas, como o caso do campo morfogenético. No contexto metafísico, campo energético refere-se à ideia de que todos os seres vivos possuem uma energia pessoal ou aura que os envolve. São esses campos energéticos, ou nesse trabalho eu simplesmente falo campo. Então, se eu estou falando campo, campo energético. Interferência de campo energético. Tá? Então, a macaquinha, ela aprendeu que ficava mais gostoso comer salgado e lavado. E aí ela mostrou pro amiguinho. E o amiguinho começou a comer salgado e molhado, e limpinho. E aí o campo energético da macaquinha interferiu dos amiguinhos, e dos amiguinhos interferiu dos pais das mães, né? Que interferiu dos pais, que interferiu da espécie e que interferiu no coletivo dos macacos. Uma alegoria. No contexto metafísico, campo energético refere-se à ideia de que todos os seres vivos possuem uma energia pessoal ou aura que os envolve. São esses campos energéticos, ou somente campo, tá? Eu vou falar agora campo, como eu chamo aqui, porque o outro C dessa numerologia C é campo, o C de campo, tá? Porque a numerologia C, o que a gente tem no nosso campo? Nós também temos dentro do nosso campo números. Né? Campo, que são percebidos ou sentidos pelos médiums ou sensíveis ou pessoas que têm sensibilidade, o nome varia, né? Especialmente aquelas pessoas que são particularmente sensíveis ou intuitivos. Eu vou até mudar isso aqui, eu vou colocar que são percebidos, são particularmente campo que é percebido ou sentido pelas pessoas sensíveis.
ou intuitivos. O campo pode e deve ser manipulado ou modificado ou melhorado ou equilibrado ou harmonizado através de práticas como reiki, acupuntura, yoga, meditação, hipnose, por exemplo. Com a mesa C, podemos medir aspectos do campo e identificar as quantidades dos aspectos luz e sombra dos arquétipos que fazem parte desse nosso campo de energia. Então vamos lá. Estou aqui com a mesa. Na sua sessão do seu módulo 4, o seu módulo 4 é uma sessão de mesa, tá? Tá inclusa na mentoria, tá? Nas cartas numerológicas não estava, tá? Mas agora na mentoria está inclusa. Então, por exemplo, você tem o número 1. Eu venho aqui. Esse número 1, para você, nesse lugar, quanto que ele está fazendo? Quanto que ele é sombra, quanto que ele é luz? Vou dar um exemplo para você. De como eu meço na mesa o lado sombra e o lado luz. Tem uma pessoa que está na mentoria com numerologia cósmica, que também está na mentoria com astrologia terrena. Tem uma outra mentoria que não está aberta ainda, acabei de falar agora pela primeira vez, tá, gente? Isso é o projeto 3. Eu estou fazendo agora essa mentoria com Aventura da Consciência 1, tem o curso básico da vida e a mentoria com astrologia. Dá para divulgar, então a gente divulga. E como ela estava na mentoria com numerologia cósmica, quando eu estava trabalhando na parte do nome dela, eu identifiquei que no sobrenome ela tinha uma sombra. E essa sombra está ligada. E eu falei, olha, você tem sombra nessa parte do nome. E ela, essa parte do nome veio de tal parte da minha família. E aí ela, no momento que ela estava na família, e a gente pediu, né, a iluminação dessas sombras, você vai entender como é que é isso. E aí, numa situação tal, ela teve a oportunidade de conversar com esse membro da família dela e identificar de onde veio aquela sombra. E, inclusive, teve a oportunidade de tratar isso. Porque nela já estava tratado. Mas o tratar da gente também acaba transbordando por tratar a parte da gente, quer seja, né, na nossa família, que também passa por isso. E aí ela teve uma conversa, e ela teve uma certa resistência em ter essa conversa, porque ela achou que poderia ser mal interpretada, quando de repente a pessoa parou e falou assim, nossa, mas sabe que acontecia isso, 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 então faz sentido o que você está falando? E a gente tem uma cura. Um insight e leva uma cura. Porque o insight fez a gente, ó, crescer a consciência. E quando a gente cresce a consciência, cura. Então, a mesa tem essa habilidade de medir aspectos sombra de arquétipos. Tá? E isso a gente vai fazer na sua sessão, na mentoria. Vamos lá. Com a mesa C, podemos medir aspectos do campo e identificar as quantidades dos aspectos luz e sombras dos arquétipos que fazem parte desse nosso campo de energia. Tá? No contexto metafísico, energia refere-se a uma força sutil e não material, tá? Embora, gente, é porque do nosso ponto de vista físico, a gente não consegue ver energia. Mas a gente consegue sentir. Se eu estiver acordado, muito cansado, eu estou sem energia. É energia. Então, quando você está desvitalizado ou desvitalizado, cansado, tem ausência de energia. Então, embora a gente não veja a energia, a gente sente, é óbvio que a gente sente. A gente não vê, mas a gente sente. No contexto metafísico, energia refere-se a uma força sutil e não material que é considerada uma essência vital, ou seja, que nos dá vitalidade, nos dá vida, né?
uma essência vital ou espiritual que permeia o universo e todas as coisas vivas. Para começar. Essa energia é vista como a base da vida, da consciência e da interconexão entre todos os seres. Uma grande rede que nos une a todos. Como já dissemos, o campo energético pode ser influenciado e equilibrado, afetando nossa saúde, bem-estar e harmonia. O campo energético, como a mente, vai do individual ao coletivo. Isso é muito importante. Campo energético individual e coletivo. Então, muitas pessoas que têm sensibilidade energética, quando chegam em ambientes onde tem muita gente e as pessoas estão vivendo as mais diversas experiências, as pessoas perdem energia para aquele ambiente. Porque elas não sabem como administrar a própria energia. E aí, de certo modo, harmonizam o ambiente. Mas de uma forma se desarmonizando. Isso não é bom. O campo energético, como a mente, vai do individual ao coletivo. Então, naquele contexto ali, nós temos o campo energético coletivo. Ou seja, vai sendo ampliado do seu campo pessoal, seu campo familiar, campo da cidade, campo do país, campo do continente, campo do planeta, campo da galáxia, campo até o cosmos, até o Criador. A mente influencia totalmente nosso campo de energia. E de acordo com o que pensamos e sentimos, nossa energia sobe ou desce. Na verdade, os termos mente e campo de energia se confundem. Não sabemos onde começa a mente e onde começa o campo de energia. O que nós sabemos é que um interfere no outro o tempo todo. O cosmos é visto como um sistema interconectado e harmonioso, que abrange o universo físico e espiritual multidimensional, organizado por princípios e leis cósmicas. Essa visão reconhece a existência de um Criador, tá? Ou fonte, tá? Uma inteligência ou consciência divina, tá? Eu não sei que palavra eu poderia usar aqui, porque o que eu quero te fazer aqui de um termo neutro, tá? Não quero agredir ninguém, não quero ofender ninguém, tá? Nosso trabalho aqui é um trabalho de agregar, né? De harmonizar, de unir, né? Então, essa visão, porque o contrário dessa visão é você acreditar que o caos e que tudo ali que existe é uma coincidência. E também está tudo bem, você tem que acreditar assim. Você não precisa acreditar no Criador para colocar lei cósmica em movimento. Tudo bem, tá? Pode ficar aqui se você não acredita em nada disso e quer experimentar, fica com a gente e vamos junto, tá bom? É só seguir os 12 passos, os 12 módulos. Então, essa visão, né? Vou repetir, o cosmos é visto como um sistema interconectado e harmonioso que abrange o universo físico e espiritual / multidimensional, organizado por princípios e leis cósmicas. Essa visão reconhece a existência de um Criador ou fonte, uma inteligência ou consciência divina que está por trás da criação e sustentação do cosmos. Essa entidade, esse ser, essa fonte, esse Deus, o nome que você queira, porque falta a palavra, né, gente? Eu coloquei aqui essa entidade, esse ser, eu até coloquei aqui, ó, eu usei esse termo pela ausência de um termo que seja adequado para todas as pessoas, né? Um termo que seja né, adequado. Esse ser é considerada a origem e a fonte de toda a vida e energia, proporcionando um senso de unidade e propósito no universo. Então, outro ser da numerologia C é o Criador, lógico, né? Ou Cosmos, também chamado de Criador do Cosmos, ou simplesmente Criador ou CC, tá? Então, CC, A vale 1, B vale 2, C vale 3, CC, 33. Como esse trabalho é um trabalho introdutório e que tem o objetivo de harmonizar o seu campo energético, o meu campo energético, o nosso campo energético, não vamos entrar muito em detalhes, vamos seguindo para a parte prática. Tá, gente? Esse trabalho é eminentemente prático, essa parte teórica não foi necessária para a gente poder colocar a prática direitinho. Tá? Porque nós estamos fazendo um trabalho em que você cresce consciencialmente, ou seja, o que você sabe aumenta. Né? A sua consciência, o seu saber, né, aumenta.
né? Então, se aumenta, né, precisa de uma parte teórica, depois colocar em prática. Porque se eu ficar só com a teoria e não colocar em prática, né? E eu fiz aqui de um jeitinho muito fácil, tá? Segura aí. Eu vou pausar aqui e a gente vai gravar o próximo vídeo.